Nesse momento nós estamos aqui olhando imagens de Tel Aviv, em Israel. São imagens ao vivo. São 21 horas, 3 minutos e 8 segundos em Israel, com a precisão aqui da Jovem Pan. Sirenes estão tocando nesse momento em Ashkelon. Ashkelon fica no sul de Israel, cidade israelense, que também está recebendo agora ataques de foguetes. O Hamas tem muitos foguetes, já mostrou precisão de ataque. Nesse momento nós estamos vendo mísseis sendo lançados. Gaza deve estar sob intenso bombardeio. Israel lançando mísseis sem parar em retaliação ao ataque feito pelo Hamas. E vemos também nesse momento sirenes, alertas, sinalizações de luz. Realmente um momento difícil. Israel, então, em retaliação, intensifica o ataque agora também por terra na faixa de Gaza. Pois é. E ainda sobre o ataque ocorrido em Tel Aviv, nós vamos conversar agora com o mestre de Ciências Militares, Coronel Paulo Filho. Muito boa tarde, Coronel, seja bem-vindo. Boa tarde, Capês, boa tarde a todos que estão com você na mesa, especialmente Robson Farinazzo, que já conversamos muitas vezes. Parabéns à TV Jovem Pan pelos 2 anos, aniversário de 2 anos hoje. Vamos lá, vamos conversar. Perfeito. Olha, Coronel, nós estamos retornando agora com o pessoal da rádio, que também nos ouve nesse momento. São 15 horas e 4 minutos, horário de Brasília. 2 questões nós estávamos discutindo aqui. A primeira delas é, há uma distância de mais de 70 quilômetros entre a faixa de Gaza e o prédio residencial atingido em Tel Aviv. Esse foguete teve que ultrapassar o domo de ferro e teve, embora não haja muita precisão, ele atingiu o seu alvo, que significa que o sistema de defesa antiaérea de Israel não é infalível, em primeiro lugar. Até que ponto isso deve aumentar a pressão sobre Benjamin Netanyahu, que está sendo contido por Joe Biden para evitar uma incursão com grandes baixas? E até que ponto esse ataque não mostra o interesse do Hamas de chamar para dentro do território de Gaza as forças israelenses para lá travar um combate suicida, mas um combate com muitas baixas entre os jovens soldados israelenses? Queria a sua análise inicial. Capês, inicialmente esse episódio nos lembra que não existe nenhum sistema, né, por mais moderno que seja completamente infalível, né? Você já apresentou o dado aí, em torno de 90%, né, o grau de confiança do sistema domo de ferro. Então, sempre há a possibilidade de um desses foguetes passar pelo sistema e atingir um alvo. Esses foguetes são lançados em salvas, né, numerosas, são vários foguetes ao mesmo tempo, justamente para aumentar o percentual de possibilidade de sucesso do ataque, né? Então, nesse caso, infelizmente, um deles passou e atingiu um prédio residencial. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar. Não existe nenhum sistema 100% perfeito. O segundo aspecto que você levanta, né, sobre a pressão da opinião pública sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, certamente esse evento aumentou a pressão, né? E nós estamos vendo notícias aí de uma intensificação de fogos, de uma preparação, né? Mais um apelo de Israel para que a população civil da faixa de Gaza se desloque para o sul, num indicativo de que possivelmente a invasão terrestre, que nós já estamos aguardando já há 2 semanas, né? Talvez ela aconteça nesse momento. Por que ela não aconteceu até esse momento, né? Você se referiu à pressão do presidente Biden. Então, são pressões de 2 ordens, né? Pressões políticas internacionais, né? Então, há reféns de outras nacionalidades, há, por exemplo, reféns norte-americanos, há a pressão internacional por causa das imagens da enorme destruição que vem sendo feita na faixa de Gaza, né? Vítimas civis, aquele bombardeio daquele hospital que ainda não se sabe, não está provado se foram israelenses ou se foram mísseis ou foguetes lançados da própria faixa de Gaza. Então há uma pressão da opinião pública mundial tentando uma solução pacífica, né? Solução essa que dentro da realidade dos fatos não vai acontecer. E o terceiro, a outro motivo para a invasão não ter acontecido ainda é que o planejamento de uma operação dessa, ele é muito complexo. Então, é muito complexo por causa da conformação do terreno, então um terreno densamente edificado, uma área urbana, densamente povoada, em que a população civil se mistura
aos terroristas do Hamas. Isso, aliás, é uma estratégia do Hamas, né, utilizar a população civil como uma espécie de escudo. Então, isso exige a própria existência dos reféns. Tudo isso exige um planejamento muito meticuloso, operações de inteligência, né? Então, essas pequenas incursões que nós temos notícias, né, de que já aconteceram na faixa de Gaza, certamente são raids de forças especiais, raids em busca de informações de inteligência, talvez tentando localizar os bunkers onde os reféns estão escondidos. Então, e também demanda tempo todo esse planejamento, toda essa preparação. Então, você tem, de um lado, a pressão política e, de outro lado, a necessidade de tempo. Só que a população israelense, as próprias forças armadas, certamente já estão impacientes, né? Você convoca 300 e tantos mil reservistas, as pessoas viajam do exterior para Israel e as pessoas ficam esperando que haja uma resposta muito forte. Essa resposta, até o momento, não veio. A própria entrevistada que você entrevistou agora há pouco, Capês, ela mostra isso, né? Transparece isso, né? A vontade dela de resolver o problema de uma vez por todas. E esse é o objetivo político de Israel, travar a última guerra contra o Hamas. O último aspecto que você perguntou, se ainda tem mais um tempinho, não sei, para responder, o objetivo político do Hamas, né, foi justamente causar toda essa comoção internacional, fazer uma espécie de propaganda da sua causa. Então, nós já vimos atentados terroristas na França, na Bélgica, e é claro que atrair uma invasão à faixa de Gaza vai ao encontro dos interesses políticos do Hamas. Depois nós podemos aprofundar isso, se vocês quiserem. Nós vamos aprofundar com certeza. Daqui a pouco o comandante Robson Fernandes vai fazer perguntas, os outros debatedores aqui também. Nós apenas estamos observando. Eu vou ler uma notícia para querer ouvir o seu comentário. Claro que há um grande risco de uma guerra regional e depois uma guerra mundial. Os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia. É uma guerra por procuração, mas eles estão em guerra na Ucrânia. E não é guerra fria, não. É guerra quente. A China está num pré-estado de guerra, porque em 2030 ela planeja invadir Taiwan e lá tem mísseis na ilha de Okinawa, Guam, Coreia do Sul, Austrália apontados para ela. E ela tem ciência disso. Então você tem China e Rússia querendo desesperadamente enfraquecer os Estados Unidos. Para não entrar em confronto direto, a possibilidade de usarem o Irã. E o Irã, parece que o ministro das Relações Exteriores do Irã já deu uma declaração de que vai retalhar os Estados Unidos. Então, a pergunta que eu faço é: existe uma probabilidade e não uma mera possibilidade de uma escalada para um conflito regional? E para ilustrar essa pergunta que lhe faço, eu vou ler a notícia que chega aqui para você comentar tudo junto. O porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder, afirmou à agência Reuters que mais de 900 soldados dos Estados Unidos foram enviados ao Oriente Médio ou estão a caminho da região, com o objetivo de reforçar as defesas norte-americanas. No último sábado, foi anunciado pelos Estados Unidos que eles iriam, vou ler entre aspas, fortalecer ainda mais a posição do Departamento de Defesa no Oriente Médio, fecha aspas. Claro que a expressão defesa é um eufemismo. Então eles procuram com o envio de mais sistemas antimísseis e com a manutenção das tropas em prontidão. Segundo Ryder, as tropas dos Estados Unidos e dos seus aliados já foram atacadas pelo menos 12 vezes no Iraque e 4 vezes na Síria na última semana. E os Estados Unidos hoje bombardearam pontos estratégicos do Irã que se encontram na Síria. O seu comentário sobre uma guerra Estados Unidos-Rússia, Estados Unidos e China, guerra por procuração usando o território explosivo do Oriente Médio como por uma proxy war. Fernando, vamos por partes, né? Eu acho que uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, ela ainda está distante, na minha opinião. Por quê? Por causa da dissuasão nuclear, né? Estados Unidos, Rússia e China são atores que detêm o armamento nuclear, têm quantidade suficiente de ogivas, né, para retaliar numa segunda resposta após uma primeira resposta do adversário. Então, todos esses três atores pensam muito antes de se engajar em um conflito que significaria uma destruição enorme, né? Um conflito aí sem precedentes. Então, eu não acredito que nós estejamos
mais perto de um confronto com Estados Unidos, Rússia e China, em razão da dissuasão nuclear. Isso também se comprova pelo que está acontecendo na guerra da Ucrânia, né? Um extremo cuidado, tanto de russos, né, quanto da OTAN, em não deixar que equipamentos da OTAN, por exemplo, atinjam território internacionalmente reconhecido como sendo Rússia, extremo cuidado da Rússia para não deixar que nenhuma granada, nenhum tiro caia, por exemplo, na Polônia, né, ou na Hungria, ou em qualquer país da OTAN. Então há esse cuidado, todas as partes tomam esse cuidado. Agora, não há como negar que o conflito entre Israel e Hamas, que acontece no Oriente Médio, é um conflito muito mais fácil, se comparado com o conflito da Ucrânia, para que aconteça uma escalada. Por quê? Por causa desses diversos atores aí no entorno, né, que não são potências nucleares. Então, a dissuasão nuclear não funciona, por exemplo, com relação ao Irã, né? Então, você tem todos esses grupos que funcionam como grupos proxies do Irã, né? Notadamente o Hezbollah no território do Líbano, mas também no território da Síria. Você tem os Houthis no território do Iêmen. Então, o Irã tem como atacar interesses norte-americanos ou atacar interesses israelenses utilizando esses grupos proxies, né? E essa reação dos Estados Unidos, a que você se referiu, foi contra justamente esses grupos proxies, né? Eu acho que o Irã teria muito cuidado em evitar uma guerra contra os Estados Unidos, né? Nenhum Estado gostaria de entrar em guerra contra a maior potência militar do planeta. Então, eu acredito sim que pode haver uma escalada. O conflito é muito mais propenso do que o conflito da Ucrânia. A própria presença das duas forças-tarefas aeronavais norte-americanas, lideradas pelos porta-aviões Gerald Ford e Eisenhower, no litoral de Israel, são uma indicação disso, né? São os Estados Unidos estendendo a sua dissuasão, o seu guarda-chuva dissuasório sobre Israel. Sim um conflito muito mais perigoso. Agora, um confronto direto entre Estados Unidos, Rússia e China, ou Estados Unidos e Irã, eu ainda considero que nós estamos distantes desse cenário aí. Comandante Robson Farnaz, é o seu colega, Coronel Paulo Filho. Boa tarde, Paulo. Prazer em falar contigo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria fazer uma pergunta, porque tem um ator que ele tem se destacado agora no Oriente Médio, que é a Turquia, né? O Erdogan fez uma declaração inusitada aí sobre o Hamas. Como é que você vê o papel da Turquia nesse imbróglio todo que nós estamos presenciando? Boa tarde, Robson. O papel da Turquia é bem interessante, né? A Turquia tem desempenhado um papel ambíguo, tanto no conflito da Ucrânia, quanto nesse conflito entre Israel e Hamas, né? Então, a Turquia é um país da OTAN, integrante da OTAN, e mantém o diálogo, né, com o presidente Putin, um diálogo bastante intenso com o presidente Putin. Agora, nesse conflito israelo-palestino, a Turquia também tem relações com Israel, mas o presidente Erdogan tem se manifestado em defesa, né, da causa palestina com veemência. A gente tem que separar bem, né, a causa palestina da questão do Hamas, né? Ninguém discute a solução dos dois estados, né? A solução dos dois estados ela foi uma resolução da ONU de 1967, amplamente apoiada por quase toda a comunidade internacional, por grande parte da comunidade internacional, pela grande maioria. Essa é uma coisa. Outra coisa são os atos terroristas inomináveis, né? Os meios e métodos de combate completamente repreensíveis, né? Repreensíveis para dizer pouco, né? Completamente inaceitáveis que o Hamas utilizou no dia 7 de outubro, que nos levou a essa situação internacional muito perigosa. E esse 7 de outubro vai ser um marco, né? Porque agora, infelizmente, nós certamente vamos, como você sabe, Robson, enfrentar um novo período aí de maior ameaça terrorista, porque várias células adormecidas ou mesmo lobos solitários vão ser despertados, né, por tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado. João Belucci, a sua pergunta para o Coronel Paulo. Coronel, um prazer falar contigo. Eu queria te fazer duas perguntas em uma. A primeira é como que o senhor enxerga internacionalmente as declarações de muitas autoridades brasileiras não condenando com a veemência que seria necessária, inclusive autoridades do governo sendo inclusive demitidas, né, por de alguma forma encampar o que o Hamas fez. E a outra pergunta seria com relação aos apoiadores, os tradicionais aliados de Israel,
muito se diz no mundo ocidental que é uma carência de líderes, né, de líderes ocidentais fortes, o que poderia ser representado visualmente pelas figuras dos fracos Joe Biden e Justin Trudeau. Como que você enxerga isso e se você concorda com essa tese? Boa tarde, Belucci. Certamente, em momentos de adversidade, de lideranças, elas emergem, né? Tempos fáceis não criam bons líderes, né? Os bons líderes são criados em tempos de dificuldades. E nós estamos enfrentando um momento geopolítico de grande dificuldade, em que exige dos homens públicos, exige das maiores lideranças, grande discernimento, conhecimento teórico também é muito importante, né? Uma boa assessoria das burocracias estatais de relações internacionais, no caso do brasileiro do Itamaraty, para compreender a situação, compreender a big picture, né? Compreender tudo o que está acontecendo, e compreender as suas repercussões e aí traçar as melhores estratégias, né? Eu não concordo muito com a afirmação que é feita com frequência de que o presidente Biden é um presidente fraco, não. O presidente Biden esteve pessoalmente lá em Israel, logo depois da eclosão do atentado no dia 7 de outubro, né, mostrando a presença física de uma liderança importante num território que tinha risco. Ele fez a mesma coisa na Ucrânia. Agora, não há como negar que os Estados Unidos está vivendo um momento muito difícil politicamente, né? Passou agora 3 semanas sem conseguir eleger um presidente para a Câmara, né? Então há problema, sim, há uma certa disfuncionalidade no funcionamento do governo dos Estados Unidos num momento crítico, né? Então, eu acho que essas lideranças, Belucci, vão emergir, terão que emergir, né? Não há outra solução que não seja a emergência de novas lideranças. Se as que estão no poder não derem conta, certamente outras surgirão. Sempre foi assim na história da humanidade e continuará sendo, né? O Reino Unido, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando Chamberlain não resolveu, eles trocaram, botaram Churchill, né? Isso é natural, isso vai acontecer. Muito bem, então eu quero agora, vou passar ao Emerson Tawil, que trouxe a sua esposa aqui hoje, porque ele faz 16 anos de casado. Ele vai te fazer uma pergunta nesse momento. Segundo o Douglas McGregor e o Scott Ritten, o Joe Biden é um presidente que está sendo levado pela assessoria para um abismo que é essa guerra da Ucrânia e que ele está pisando no acelerador sem parar. Mas esse é um tema pra gente, Paulo, pegar você uma tarde inteira num outro momento, viu? Vamos pegar o Emerson Tawil, que vai te fazer uma pergunta. Eu discordo de muitas coisas que o McGregor fala, viu? Só para deixar registrado. Tá legal, tá bom. Vamos lá. Emerson Tawil. Primeiro, obrigado pela gentileza do Capês, né? Pelos 16 anos de casamento. Coronel Paulo, boa tarde, muito prazer falar com o senhor. Estrategicamente, até que já confidenciando aqui antecipadamente com o comandante Robson, já disse que a sua arma de especialização é a cavalaria, uma das mais tradicionais e bonitas. Como é que o senhor enxerga a parte... Como o senhor enxerga essa parte estratégica, principalmente para o Hamas ter um efetivo, né, um contingente muito aquém comparado a Israel, material, a parte bélica e principalmente tecnológica, como é que um pequeno grupo consegue causar uma imensa dificuldade, não só estratégica, para que Israel consiga ocupar e ter ali a vanguarda, a sua retaliação, podemos dizer assim, ao grupo Hamas. Estrategicamente, como é que o senhor enxerga, né, essa desproporção de contingente, material bélico e tecnológico entre os dois países e como isso pode ser resolvido a médio e longo prazo? Parabéns pelo aniversário de casamento, 16 anos, eu estou com 32, né? Você, se Deus quiser, vai chegar lá, certamente. Primeiro, vamos falar por que um grupo tão pequeno conseguiu fazer a ação, né, que aconteceu no início do mês. Porque certamente houve falha do serviço de inteligência israelense e houve falha na pronta resposta das forças de fronteira de Israel, né? Não poderia nunca um ataque de tamanhas proporções, que certamente exigiu muito tempo de preparação, que exigiu a construção de cenários, né, que a gente viu na imprensa, a poucos quilômetros de distância de Israel. Tudo isso teria que ter sido verificado pela inteligência com antecedência de modo a impedir o ataque. Então, em primeiro lugar, houve uma falha clara
do Serviço de Inteligência e da pronta resposta israelense. Bom, em segundo lugar agora, né, no confronto que vai acontecer na faixa de Gaza, a desproporção de meios, de quantidade de pessoal, ela é enorme. Só que há um aspecto, e esse aspecto é um aspecto que eu sei que o Robson gosta muito, que é o que o terreno ele iguala o combate. Por quê? Porque é um terreno em que você vai travar um combate em área urbana, cada janela daquela pode ser um esconderijo, né, para um terrorista do Hamas, a quantidade de um sistema de túneis muito sofisticado, de centenas de quilômetros, né? Túneis que podem esconder bunkers, podem esconder centrais de comando e controle, estoques, munição, os próprios escombros, as ruínas que estão sendo criadas pelos ataques de Israel vão impedir a progressão dos blindados, vão dificultar o deslocamento da tropa atacante no território da faixa de Gaza. Então, essa desproporção de pessoal e de material, ela acaba sendo diminuída nessa desproporção, ou seja, o terreno ele tende a igualar o combate. As dificuldades da incursão num terreno como é o terreno da faixa de Gaza, ele tende a dar uma certa vantagem para o defensor que acaba, de certa maneira, equilibrando os poderes de combate. Renato Batista, a sua pergunta para o Coronel Paulo Filho. Você também não é do time do Coronel McGregor, já vi, então você está concordando com o Coronel Paulo. Pode fazer sua pergunta para ele. Coronel, boa tarde, prazer falar contigo. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você... Claro que é mais difícil a gente tentar falar de hipóteses, de possibilidades do lado do Hamas por ser um grupo terrorista e de Israel, isso é mais tranquilo por se tratar de um exército, imagino que de maneiras mais convencionais para a gente falar de estratégia militar. Mas, do ponto de vista do Hamas, ele provavelmente estaria se defendendo dessa incursão terrestre de Israel, mas, de alguma maneira, também manterá esses ataques que estão sendo feitos, como que a gente viu hoje aqui em Tel Aviv, em outras regiões de Israel, é até um pouco parecido com o que a gente viu na Ucrânia, que também, em algum determinado momento, tentava lançar mísseis diretamente na Rússia enquanto se defendia da invasão russa. É mais ou menos essa a estratégia que dá para pensar que, por exemplo, o Hamas se utilizará? O que a gente pode imaginar que o Hamas vai fazer, né? O Hamas vai usar a estratégia dos mais fracos, que é a estratégia da resistência, né? Então, ele vai tentar se esconder durante o dia, fustigar as tropas durante a noite, né? Tentar manter um mínimo de poder de combate, tentar manter os canais de suprimento abertos, né? Dos seus apoiadores externos, notadamente aí o Irã, e vai tentar, assim, continuar com os seus bombardeios, imagino eu, né? Com os seus foguetes, porque isso é o que dá... isso dá uma certa publicidade ao movimento, ao Hamas, né? No momento que esses foguetes pararem de cair em território israelense, de certa maneira o Hamas vai se mostrar muito enfraquecido, e eu imagino que não seja isso que o grupo pretenda, né? Agora, certamente que o Hamas conta com um apoio externo, né? O Hamas conta com... Por que naquela primeira pergunta do Capês, né? Por que o Hamas quer que exista a incursão terrestre israelense? Porque ele acredita que essa incursão terrestre vai abalar tanto a opinião pública islâmica, vai abalar tanto a opinião pública árabe, que ele vai receber apoio externo, por exemplo, do Hezbollah. Então, talvez o Hezbollah abra uma segunda frente no norte, e isso divida a atenção do exército israelense. Talvez haja uma insurgência na Cisjordânia, e isso abre uma terceira frente para o exército israelense, né? Então, o Hamas conta com a propaganda em seu favor, né, da incursão israelense e na faixa de Gaza, com o aumento do número de vítimas colaterais, que certamente acontecerá. Se essa incursão houver, certamente nós vamos ter acesso a muitas imagens, né, terríveis de destruição, de civis que foram mortos e feridos, de famílias destroçadas, e isso vai instigar o apoio ao Hamas, porque se ele não tiver apoio, ele não tem como vencer Israel, né? Isso parece bastante claro.